Fica aí essa proposta, então, de aulas, né, de aulas suplementares e aulas substitutivas aí, para a gente manter pelo menos um pouquinho, não ficar muito defasado do programa esperado. Bom, então, na aula passada, nós tínhamos trabalhado a questão, nós trabalhamos a QED escalar, né? Lá trabalhamos a QED escalar e mostramos um pouco a questão dos vértices, mas ainda não mostramos como é que é a estrutura dos vértices. Então hoje a gente vai começar a fazer uma coisa que é para dar, depois a gente vai derivar as regras de Feynman exatas para os vértices. Vamos começar hoje a trabalhar um pouquinho na montagem, né? Vendo como é que se constitui, quer dizer, montagem e constituição de um gráfico de Feynman. Então, para não ficar sempre escrevendo muito, botar GF é gráfico de Feynman. Então, nós tínhamos visto, né, já tínhamos estudado com certo detalhe, os propagadores, as funções de dois pontos. E viu na aula passada também que os vértices marcam, né, as linhas de interação, que são os pontos de encontro de campos no mesmo ponto do espaço-tempo, marcam os vértices de interação. Então, essa assim, são os dois elementos básicos que a gente usa na chamada teoria de perturbações. Bom, então vamos supor um exemplo só para a gente aplicar e depois a gente vai começar a generalizar, sistematizar. Agora é só para a gente sentir como é que a coisa funciona. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho então um modelo com campo escalar. Tá? Só para a gente treinar um pouco. Então, por exemplo, eu vou pegar um campo escalar real, com aquela ideinha, né? Campo escalar real, massivo, e ao quadrado, só para servir de um modelinho de brincadeira. Então, vamos colocar aqui os dois vértices, vamos colocar aqui um vértice lambda, Φ3, e vamos colocar aqui o vértice lambda Φ4. Então isso é lagrangiano, não estou preocupado com invariância, com nada, eu estou só preocupado que eu tenho, nós já sabemos tirar o propagador, nós já sabemos a forma, né? O tipo de propagador que a gente tem e os vértices. Então nós já tínhamos visto o seguinte, temos aqui um trivértice e temos aqui um quadrivértice. Só para efeito de esclarecimento do que nós estamos fazendo, por enquanto nós não vamos ainda usar as regras de Feynman na precisão que elas são, os fatores Is, né? Nós estamos só colocando genericamente a estrutura de um gráfico de Feynman, como é que a gente monta, como é que aparecem os propagadores e como é que aparecem as interações, e o que basicamente nós vamos estar interessados em fazer, em ver é como é que no espaço das configurações eu vejo a estrutura de um gráfico de Feynman no espaço dos momentos, porque tem toda aquela discussão, aparecem os propagadores, nós vamos ter loops, então vamos dar uma olhadinha na estrutura de um gráfico de Feynman. Primeiro a gente vai montar o gráfico de Feynman no espaço de configurações e depois a gente vai para o espaço dos momentos. E a gente já viu que o setor livre, né? Aqui é o setor livre, esse setor livre aqui simplesmente dá os propagadores. Então, setor livre, ele nos dá os propagadores. E o setor de interações é que vai marcar para a gente. Esse caso aqui é um propagador. É um propagador só. E o setor de vértice é que vai dar para a gente as interações. E a gente vai pensar o seguinte, o lagrangiano está dentro de uma ação. O que a gente tem, na verdade, é isso aqui. Ação, se não tem x de 4 dimensões, é a integral do lagrangiano, a densidade lagrangiana. Então vamos pensar o seguinte, a gente vai montar a ideia de um gráfico de Feynman é que ele pode representar um processo
a partir de um vértice. O vértice marca uma interação. Tem 3 campos de interação. Então vamos pensar. Por exemplo, nesse vértice, né? Aqui a constante de acoplamento é G e aqui a constante de acoplamento é lambda. Então, por exemplo, esse vértice aqui, ele tem 3 campos de interação. Vou colocar uma coisa assim. De repente, por exemplo, esse campo aqui, ele pode se propagar. Então eu poderia ter 2 campos de interação. Esse campo aqui, ele pode, por exemplo, tem vértice, tem um outro vértice aqui, tem um trivértice aqui. Eu posso ter um outro ponto do espaço, um trivértice aqui, ou posso ter um quadrivértice aqui. Então esse campo aqui, eu posso, no momento que eu vou, a primeira coisa que a gente tem que fazer no gráfico de Feynman é saber selecionar o processo. Então a primeira etapa vamos botar aqui, selecionar, seleção do processo. Etapa 1. Seleção do processo a ser considerado. Seleção do processo a ser estudado. Então, suponhamos que eu queira estudar um processo que fale, por exemplo, no espalhamento de 2 partículas. Suponhamos que esse campo φ esteja associado a uma partícula do tipo A. Suponhamos que esse é um campo. Então, nós sabemos que um campo pode ou não estar associado à partícula. Nesse caso aqui, esse campo tem tudo para estar associado a uma partícula do tipo A. Então, eu poderia perguntar, eu posso querer estudar o espalhamento de 2 partículas A, eu poderia querer estudar esse processo aqui. Então, vou botar aqui, por exemplo, AA indo em AA. Então eu sei que no estado inicial eu vou ter 2 A's. No estado final eu vou ter 2 A's. Então, por exemplo, eu poderia pensar algo desse tipo. Esse objeto dos 2 A's, né? Eu tenho 2 partículas, eu tenho um espalhamento desse tipo, 2 A's. Eu tenho um vértice. Oi? Está chamando o que de A? Estou chamando a partícula associada a φ de A. Uma partícula A representada pelo campo φ. Essa partícula A é uma partícula massiva, escalar, neutra, massiva, é a partícula do tipo A. Então nós vamos fazer um espalhamento em que AA vá em AA. E A auto-interage, partícula auto-interage. O campo da partícula auto-interage. Então a interação desse sistema é dada pelo campo. A ideia da teoria de campos é o conceito de interação fica totalmente atribuído ao campo. A gente poderia pensar no processo de 2 A's. Aqui tem um terceiro A, mas esse A aqui ele não pode ficar solto. Por quê? Esse A aqui tem que começar com 2 A's, por exemplo. Né? Então, eu posso fazer o desenho também, não tem nenhum problema. Só estou esquematicamente. O meu objetivo agora é saber como é que fica, quais são as características de um gráfico de Feynman no espaço dos momentos. Porque quando a gente calcula o gráfico de Feynman, a gente calcula no espaço dos momentos. Então, eu quero só que vocês vejam nesse exemplo, num outro que eu vou dar, a passagem do espaço de configuração para o espaço dos momentos, e depois a gente vai dar as regras de Feynman já no espaço dos momentos, a gente vai trabalhar só no espaço dos momentos. O gráfico de Feynman a gente calcula no espaço dos momentos, pelo menos teoria de perturbação. Então, por exemplo, eu poderia ter esse processo aqui. Nada me impede de ter esse processo. Tem A, é como se tivesse AA entrando, esse A entra com esse A, eles interagem, trocando um A também, que essa teoria de campos só tem A, esse modelo só tem A, e sai A. Então, esse aqui é o gráfico possível. Mas, nada me impede também de fazer alguma coisa desse tipo. Por exemplo, teria um A, poderia acontecer um processo desse tipo. Esse A aqui, também eu posso ter esse processo aqui. O que é importante é que um gráfico de Feynman ele tenha nos vértices sempre as linhas do Lagrange, que é a ação medida. Então aqui eu tenho um vértice, trivértice. Aqui eu tenho um trivértice, aqui eu tenho um trivértice, aqui eu tenho um trivértice. Então, por exemplo, esse gráfico é possível. Agora, esse gráfico também poderia acontecer. Eu tenho um processo assim. Tem muitos outros processos, eu estou considerando alguns. Por exemplo, esse processo aqui é o processo em que eu tenho 4 campos no mesmo ponto. Então, esse processo é um processo, vamos chamar esse processo aqui, chama processo árvore, porque ele não tem, é o chamado gráfico tree, gráfico tipo árvore, ele não tem nenhum loop. E esses processos aqui já são processos que a gente já tem correção tipo loop. Mas nada me impede de formar, por exemplo,
fazer um gráfico desse tipo também. Por exemplo, algo assim. Poderia fazer algo assim. Então esse gráfico vem aqui, aí aqui tem uma interação, essa interação ela se desmembra para cá. Então, eu estou respeitando os versos trivértice, trivértice. Vem para cá, aqui trivértice. Só que aqui eu tenho um quadrivértice. Aqui também tem um quadrivértice. Então esse processo é possível. Agora esse processo tem 3 loops. Eu tenho um loop fechado aqui, um loop fechado aqui, um loop fechado aqui. Aqui eu tenho um loop, aqui eu tenho um loop. Eu poderia fazer um processo aqui, por exemplo, esse processo agora aqui, ó, teria 2 loops. Fecha aqui esse loop, fecha aqui esse loop. Por enquanto não se preocupe muito, qual gráfico que eu desenho, eu saio dando cabeçada por aí, desenhando. Não, depois a gente vai ver que tem uma sistemática até para desenhar os gráficos. Mas no momento a gente vai ver o seguinte, qual é a contribuição desses gráficos que tem mais loops. Então a gente observa o seguinte, nós vamos fazer a chamada teoria de perturbação. Então vamos supor sempre que a gente está trabalhando num regime onde as constantes de acoplamento são pequenas. Nem sempre isso é verdade, a gente pode ter esse problema, por exemplo, na QCD, onde a constante de acoplamento varia, as constantes de acoplamento das teorias variam, e eu posso ter um crescimento da constante de acoplamento no regime de baixas energias, que é a discussão do confinamento, a constante de acoplamento ser muito grande, e eu não poder mais fazer a teoria de perturbação. Mas nós estamos supondo que nós podemos fazer a teoria de perturbação. Então, vamos supor que nós estamos trabalhando num regime onde as constantes de acoplamento são pequenas. E aí a gente sabe que cada vértice ele carrega uma constante de acoplamento. Então esse gráfico aqui, ao fazer, ele vai carregar um lambda aqui, que é um trivértice, um G. Vai carregar um G aqui e vai carregar um G aqui. Então esse gráfico aqui, ele vai ser de ordem quadrática na constante de acoplamento. Esse gráfico aqui, por exemplo, ele carrega um G aqui, nesse vértice ele tem um G, nesse vértice ele tem um G, nesse vértice ele tem um G. Então esse gráfico aqui já é quarto na constante de acoplamento. Então, pode acontecer, eu achar, não, esse gráfico já é uma ordem perturbativa mais alta. Se G, por exemplo, for 10 a menos 1, G for uma constante de acoplamento pequena, 0,1, 0,01, G4 pode ser uma constante de acoplamento muito menor. Então, eu já começo a ver que os gráficos que têm mais vértices, eles carregam potências mais altas das constantes de acoplamento. Então, são gráficos que a gente já espera que na série perturbativa sejam menos relevantes, porque eles têm constante de acoplamento elevada a uma potência mais alta. Então, a gente já está começando a perceber que o aparecimento de mais vértices, o aparecimento de mais loops, né, ele pode estar indicando a presença de mais constante de acoplamento. Então, aqui eu tenho G. Aqui eu tenho 4 campos no mesmo ponto. Então, esse vértice aqui ele carrega um lambda. Esse vértice aqui carrega um G. Esse aqui outro G, outro G. Então, esse gráfico aqui ele já é de ordem G4 lambda. Então, também deve ser um gráfico já que tem 5 constantes de acoplamento. Então, deve ser um gráfico um pouquinho menor. Esse aqui vai ter ó, lambda, 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 lambda. Então, ele tem G4, Gs, G4. E aqui tem lambda e lambda. Então, tem G4, lambda 2. Então, esse gráfico já é uma potência sextupla na constante de acoplamento. Então a gente já espera que esse seja um gráfico que vai ser uma correção muito baixa. Ele já vai dar uma correção, já é uma série perturbativa nas constantes de acoplamento, ele é pequeno. Agora nós vamos entender o seguinte, que não é só a constante de acoplamento que domina o gráfico de Feynman, que regula, vamos dizer assim, que regula o valor do gráfico de Feynman. Nós vamos ver daqui a pouco que aparece uma coisa, sobretudo nos gráficos que tem loops, as integrais no espaço dos momenta. E essas integrais no espaço dos momenta podem divergir, podem ser finitas, é o que vai dar origem a todo o problema da divergência ultravioleta. Eu estou só querendo colocar para vocês que quando a gente seleciona um processo para a gente estudar, a gente tem que ver todos os possíveis gráficos que eu posso desenhar, porque qual é o meu ponto de
de partida é estudar esse processo. Então eu tenho que começar, eu tenho que ter no início 2 linhas de A e no final 2 linhas de A. Então é como se eu tivesse isso assim. Vamos ver, esquematicamente eu estou representando esse espalhamento aqui. A, entra uma partícula A, entra outra partícula A, sai uma partícula A e sai outra partícula A. É esse processo aqui que eu estou querendo estudar. O espalhamento AA levando em AA. Então aqui, nessa representação esquemática aqui, né? Essa bolinha ali, eu estou colocando processos que, eu vou ter que identificar. Então o que vai acontecer ali são os efeitos quânticos. Então eu estou vendo que AA pode ir em AA dessa forma aqui, mas AA pode ir em AA fazendo essa contribuição, ou desse modo, ou desse modo. Então tem muitos modos de eu querer olhar em AA. Então eu posso falar, não, eu quero olhar o AA, o processo AA que vai em AA, na ordem mais baixa na constante de acoplamento, porque eu estou interessado em teoria de perturbação e eu não quero ter uma resposta com alta correção. Eu estou interessado em olhar esse processo em ordem E2. Por exemplo, na eletrodinâmica quântica, o vértice, nós estamos lembrados, o vértice da teoria de Gauge, ele vamos falar daqui a pouco, fazendo um processinho de QED, o vértice da QED espinorial é psi-barrado, gama mi, psi é mi. E a constante de acoplamento que aparece no vértice é a carga do elétron. Então, se eu pegar um gráfico de ordem E2, na verdade, E2 sobre H cortado C é o alfa. Esse E2 é o alfa. Nós estamos fazendo H cortado igual a C igual a 1. Então, isso aqui é alfa, que é 1 sobre 137. Então, estudar um processo na ordem quadrática da constante de acoplamento significa que eu estou estudando esse processo na ordem da constante de estrutura fina. Mas se eu quiser refinar esse processo, calcular correções de ordem E4, eu posso fazer lá. Eu vou estar então calculando correções de ordem alfa 2, que já são correções de ordem 10 a menos 7, 10 a menos 4. Então eu vou estar fazendo uma correção 10 a menos 2 vezes menor do que essa. Então quando a gente aumenta, o que a gente diz, aumenta a série perturbativa, significa que a gente está considerando gráficos de Feynman com mais e mais vértices, portanto com mais e mais constantes de acoplamento. No final da aula de hoje, a gente vai ver que tem um outro parâmetro que está escondido dentro dos gráficos de Feynman, mas que nós não estamos vendo, porque nós fizemos H cortado igual a 1, que é a constante de Planck. Então, a constante de Planck é que mede o efeito quântico. Uma coisa é mais quântica ou menos quântica se ela tiver potência de H cortado. Então, a gente vai ver no final da aula de hoje que esses gráficos também não está em que eu fiz H cortado igual a 1, mas se eu reacender a constante de Planck, nós vamos ver que esses gráficos, todos eles carregam uma potência de H cortado. Então, na verdade, a série perturbativa, ela é uma série perturbativa nas constantes de acoplamento e na constante de Planck, no H cortado. Então, por isso que a gente fala gráficos de muitos loops, a gente vai entender na aula de hoje, no final da aula, que cada loop presente no gráfico carrega uma potência de H cortado. Então, se eu tiver um gráfico com 5 loops, ele vai ter H cortado a quinta. Se eu tiver um gráfico com 3 loops, ele vai ter H cortado a terceira. Então, quando H cortado é uma constante muito pequena, então quando eu colocar potências muito altas de H cortado, significa que eu estou trabalhando com correções que são cada vez menores. Então elas podem ser menos e menos perceptíveis. De repente eu faço um cálculo teórico com tanta precisão e eu não tenho nem experimentação com aquele nível de precisão. Na QED, nós já sabemos, a gente tem precisão de uma parte em 10 a 10. Na QED eu posso ir até a 9ª casa decimal com certeza, mas em QCD eu não posso. Nem na teoria eletrofraca, nos processos na teoria fraca, eu vou até a 3ª casa decimal no máximo. Então, não adianta também ficar colocando gráficos de super ordens acima, porque eu vou começar a gerar correções imperceptíveis do ponto. Quer dizer, não é imperceptível, mas que eu ainda não consigo mensurar, imensuráveis ainda no atual estágio de observações. Então, está claro o conceito. Eu estou então. Oi, tudo bem, cara? Eu estou então colocando gráficos, nós estamos começando a perceber que quando eu seleciono um processo, eu tenho que começar a escrever os gráficos que correspondem àquele processo.
O gráfico sempre mais simples que eu posso fazer é o chamado diagrama tipo árvore, que é o diagrama chamado, que a gente chama de tree level. Então, o diagrama do tipo árvore são sempre os diagramas de partida. Depois, nós começamos a corrigir com loops. Então, o tipo árvore não tem loop. E os diagramas com árvore que tem loop são os diagramas que vão além do tipo árvore. Então, eles têm potência, normalmente eles têm potência mais alta de H cortado e também tem potências mais altas nas constantes de acoplamento. Então, vamos colocar, por enquanto, eu não estou muito preocupado de ainda vocês saberem que gráficos eu vou desenhar, mas eu estou dando sim as possibilidades. A gente só vai. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, nada me impediria também, desenhando para esse processo AA que vai em A, gráfico desse tipo. Poderia fazer isso, sei lá, poderia fazer assim. A gente melhora isso aqui. Então, eu estou usando lambda, G, lambda. Aqui eu tenho um verso. Esse gráfico é possível, por quê? Porque ele tem 4 linhas. No mesmo ponto, então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é um gráfico lambda de 4. Isso aqui é GF3. Então, esse gráfico aqui é de ordem G2, lambda 2. Tá? Agora, eu não poderia desenhar um gráfico assim. Por quê? Porque aí eu teria nesse vértice 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 1, 2, 3. Opa, aqui não. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aqui eu tinha esquecido. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, se eu colocasse isso aqui, apareceria uma quinta linha. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu colocasse aqui, apareceria. Então, esse vértice aqui, ele é impossível desse ponto de vista. Ele tem 5 linhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não tem vértice 5. Então, eu não posso desenhar um gráfico com 5 linhas convergindo no mesmo ponto. Esse gráfico só seria possível se eu tivesse um termo novo aqui, sei lá, um F5. Tá? Então, a gente tem que ver que isso a gente já tinha levantado um pouco na aula passada. A diferença da QED escalar para a QED espinorial. Justamente na QED espinorial, a gente tem sempre dois vértices, 2 campos de matéria e um campo de gauge. O que caracteriza a QED espinorial é 2 linhas fermiônicas e uma linha de fóton no mesmo ponto. Porém, quando a gente olhava a QED escalar, a gente via que o campo escalar ele podia interagir com o campo de gauge de 2 maneiras. Eu poderia ter 2 campos escalares interagindo com o campo vetorial, ou poderia também ter 2 campos escalares interagindo com dois fótons. Ou poderia também, nessa teoria, eu não expliquei direito porquê, mas eu só chamei a atenção para o fato de que eu posso também ter uma interação de 4 escalares, que é aquilo que ficou claro no trabalho do Salange, 51, que é para renormalizabilidade. A QED escalar, ela pede que haja um vértice, além dos vértices de gauge, que é o vértice de alto acoplamento da matéria. Então, na QED escalar, a gente teria que fazer os gráficos baseados nesse tipo de vértice. Certo? Então, os vértices, eles definem, né, os tipos de gráfico que a gente vai poder desenhar. Tá claro? Então, vamos supor, então, aí nós queríamos fazer uma observação? Os processos que vai em A, tá, esse espalhamento. O que é a questão de usar a lagrangiana e o que é a questão de usar as equações de movimento? Certo. Você no curso de quarta-feira fala muito das equações de movimento. Isso. E daí você tira toda a tua física daquelas equações de movimento que você tirou. Agora aqui você já começa a tirar toda uma física em cima de uma lagrangiana. Ou seja, você pega aquela lagrangiana, vai associar uma fórmula matemática para ela e vai fazer um gráfico. E as equações, elas ficam assim. Qual é o papel das equações? Qual é o papel das equações, como é que ela fica? Vamos chamar a atenção disso. Então, o que a gente está colocando aqui, agora, numa teoria clássica de campos, o que a gente tem são justamente as equações de campo, das quais a gente tira as configurações de campo. Nós usamos equações de campo com certas fontes externas, principalmente, condições de contorno, e aí a gente resolve as equações de campo, tira os campos, determina os campos, então são determinados univocamente pelas condições de contorno
pelas distribuições de corrente, de fontes, pelas equações de movimento, pelas condições de controle. Eu fixo esse campo. Numa teoria quântica, a ideia é que o campo não seja determinado. Tá? E no passo que a lei da mecânica quântica, eu não posso determinar a posição. Então, a gente sabe que na mecânica quântica a gente tem as incertezas na posição e no momento, e a gente viu que na teoria quântica de campos, basicamente o que a gente está fazendo é isso. A gente substituiu a coordenada de posição pela coordenada de campo. O campo é a variável generalizada do meu sistema. Então, esse meu campo aqui é φ de Tx. E o momento associado à coordenada generalizada x é aqui no nosso caso o momento associado ao campo φ também, ponto t, no instante de tempo t, numa posição y. Então isso aqui para nós, né, a regra de comutação em tempos iguais deve dar o delta retirado, que é o que substitui o i, IH cortado, é o que substitui o 1, isso aqui dá IH cortado vezes 1, isso aqui dá IH cortado mais o 1 no espaço dos campos, no espaço funcional é o delta. Então, esses objetos aqui já não são mais comutativos. Então, eu tenho, isso mostra que tanto os campos, isso é o conceito de flutuação. A coordenada flutua, eu tenho incerteza na coordenada, o momento flutua, então eu tenho as flutuações e as incertezas. Aqui é a mesma coisa. Então, no gráfico, quando eu começo a considerar o gráfico, o que eu estou considerando? Eu estou considerando processos, né, em que as flutuações do campo vão ser importantes. Quando eu fixo a partícula A, que vai na partícula A, a flutuação vem com incerteza. Isso. Então, quando eu estou olhando esse processo aqui, eu estou olhando a partícula, vamos dizer, que não flutua, a partícula estável, eu pego o elétron, que vai interagir com outro elétron, e vai dar lá no final do dia, sei lá, 2 elétrons que estão saindo. Mas, o que vai, quando esses elétrons interagem, então, o papel da teoria clássica de campos, né, é que quando os objetos interagem com a fonte, eles trocam a função de Green. No nosso caso aqui, quando os campos interagem, o que eles estão trocando? Eles estão trocando campo. Quando a gente desenhou, vamos calcular daqui a pouquinho, desenhou esse gráfico de Feynman aqui. O que está acontecendo? Essa partícula emite uma partícula. Essa partícula aqui se interage com outras duas, depois ela volta, essas duas voltam a se cancelar e ficar essa linha. E aí, essa linha, essa partícula que está saindo aqui, ela também está trocando campo, né? Está trocando linhas de campo, está trocando o quê? Vamos manjar uma linha de campo, é o propagador, está trocando o propagador, está trocando então interação, está mandando informação daqui para cá, está tendo uma interação. A interação para nós, né, ela é mediada pelo propagador, que é a função de Green. Então, para nós, esse processo então, é o processo que não é determinado. Nós não temos aqui esse campo, esse objeto que está aqui, nós vamos ver já, porque a gente vai ter um problema com a conservação do momento, né? A gente vai ver que esse objeto que está aqui, ele já não satisfaz mais a condição de movimento, as condições compatíveis com a equação de movimento. Esse objeto que está aqui é uma partícula A, física, portanto ela tem massa M. Então o momento dela, o P2 dela tem que ser igual a M2. Quando a gente for olhar todas essas partículas que estão fora das linhas externas, ou seja, que são o efeito da quantização, tudo isso que está aqui, o processo físico é esse, é A com A saindo em A com A. O que acontece aqui no meio, como a gente representou esquematicamente, o que acontece aqui dentro são os processos quânticos virtuais que estão dando a contribuição para essa interação. Quer dizer, a interação de A que vai em A é dada por processos quânticos associados aos campos, ou seja, processos virtuais associados aos campos quânticos. E aí a gente vai ver que, por exemplo, essa linha aqui corresponde a uma linha de propagação da partícula A. Mas a gente vai ver que nessa linha aqui, o K2 não é igual ao M2. O P2 dessa partícula aqui não é igual ao M2, então essa partícula não é a partícula física. Então as partículas que são trocadas aqui dentro, elas não podem satisfazer as equações de movimento. As equações de movimento, elas vão fixar a relação entre energia e momento. E a partícula física, a partícula A, o setor livre, né? É isso aqui, P2 igual a M2. Então a equação de movimento na teoria quântica, ela pode ser importante, ela pode ser bastante importante, mas não para esses processos virtuais dessa forma. Claro, a gente pode dizer,
que significa quantizar uma teoria? Quando a gente fala tanto na mecânica quântica quanto na teoria quântica do campo, a gente fala que a gente vai estudar flutuações quânticas de um sistema em torno de alguma configuração estável. Essa configuração estável, em geral, é a configuração de mínima energia. Mas eu posso chegar e dizer, se eu tiver uma configuração que é estável, eu tenho argumentos para garantir a estabilidade de uma configuração, mas ela não é necessariamente a configuração de mínima energia. Então eu posso estudar a flutuação do meu sistema em torno de uma outra posição de equilíbrio, de uma outra posição estável dele. Então, às vezes, o que a gente faz é estudar a flutuação de um sistema, né, as flutuações quânticas de um sistema, em torno de uma configuração que é solução das equações de movimento e que tem uma estabilidade garantida por algum outro princípio de simetria. E aí, as equações de movimento vão dar soluções que vão ser importantes para eu saber em torno de que o meu sistema vai oscilar. Então, a equação de movimento ela também não é tão negligenciada assim na teoria quântica. Ela não é importante nesses processos virtuais, mas ela pode ser definidora de eu dizer, eu vou estudar, o meu sistema vai flutuar em torno de quê? Em torno da posição de mínima energia que ele pode ter, da configuração de mínima energia, ou em torno, de repente, de uma outra configuração que não é de mínima energia, mas que tem uma estabilidade. Eu posso ter, por exemplo, uma solução que são chamadas de configurações topológicas, né? Tipo solitons, tipo monopolos, né? Tipo instantons, que não são configurações de mínima energia, mas são configurações estáveis. Elas têm alguma estabilidade devido a alguma lei de conservação, que não é a lei de conservação de energia, mas uma outra lei de conservação. Então a equação de movimento também desempenha um papel importante. Tá? Se você pudesse sempre nos caracterizar, porque eu, por exemplo, vou dizer o que eu entendo. Eu entendo a lei de Newton, não sei se já entendi muita coisa, entendi assim. Mas depois, quando você vê as equações de Maxwell, elas têm um divergente de E igual a rho, que é uma lei de Newton, assim. Sim. Mas depois elas trazem também a densidade Bianchi. E depois a teoria de Gauge traz também o teorema de Necker. Então, na teoria clássica, tem três tipos de equações, que duas são além das equações de movimento. Então, vamos dizer, a gente tem equação de movimento por mil, mas ali você tem que ter uma brecha de abertura mental para ter mais duas equações. Então, você está com o motor, como é que funciona o motor? E ela lei de Faraday. Quando você passa para cá, que você já desenha a gráfica a partir daquela lagrangiana, o que acontece é o seguinte, o que eu pergunto é o seguinte, aquela lagrangiana, ela sabe que tem uma lei de Faraday? Então, se ela não sabe que ela tem uma lei de Faraday, você puxa gráficos aqui, sem saber que tem uma lei de Faraday. Então, quem está ali fazendo partículas espalhadas, dispositivos, esquecem, mas não está ali fazendo um motor. Então, se a gente pudesse passo a passo para... O que a gente deveria pensar seria o seguinte... Não sei se estou claro. Não, está claro. Porque você diz, quando eu olho para o propagador, todo mundo lembra das aulas que a gente fez aí de QD, exponencial e QD escalar. Quando a gente tirou o propagador de fóton, gauge de Higgs, discutiu o campo de fóton acoplado, mixado com o campo de Higgs, colocou gauge unitário, gauge R5, fez uma opção de coisa. Em nenhum momento a gente cogitou as identidades de Bianchi. Em nenhum momento a gente cogitou as identidades de Bianchi. Agora a pergunta é, como o Dória está colocando, será que o lagrangiano, a ação, sabe que eu tenho a identidade de Bianchi? Porque a identidade de Bianchi ela não está no princípio variacional, ela é uma identidade que vem, é um reflexo da simetria. Mas, aonde é que a identidade de Bianchi deve estar sendo implicitamente usada? O campo está no lagrangiano, e o lagrangiano tem uma simetria. Então, a simetria, ela está implicitamente carregando a informação sobre a identidade de Bianchi. E eu não falei com vocês isso ainda, mas mais à frente a gente vai ver que a simetria, ela está por trás dessa identidade de Lyapunov tem. Isso é uma parte importante. Oi? O análogo quântico da lei de conservação. Então, de qualquer maneira, o campo, quando a gente fala do campo amigo, tem aquela simetria, né? Tem a simetria que joga fora os zero, tem a simetria de gauge. A identidade de Bianchi, que é um reflexo dessa simetria, a identidade de Bianchi, ela nem vem, a gente começa, a gente formula na teoria da spin 1, sem identidade de Bianchi, a gente fala, eu quero isso, eu
quero ter espinho, fumaça nula, eu faço isso. E é daqui que me sai a informação do F no meio. Então, a informação da teoria de gate vem daqui. Então, essa informação vindo daqui. Essa informação implica nessa. E essa aqui implica nessa. A identidade aqui. Então, na verdade, essa equação, ela tem assim, uma consequência mais ampla. Ela chega até. Então, no momento que você sabe que você está tratando um objeto com a simetria de gate, isso aqui tem isso. Você não está perdendo essa informação. E essa informação aqui, claro, a informação que é das equações de campo. Agora você fala, não, mas esse problema é quântico. Ele não satisfaz as equações de movimento. Não, ele não satisfaz as equações de movimento, mas ele não perdeu a simetria. Ele não satisfaz as equações de movimento, mas ele traz aquela simetria, mesmo quando eu quantizo. Então, a identidade de Bianchi, a informação da identidade de Bianchi é implícita. É óbvio, mas ela é implícita. Pode falar. Eu entendo claramente que a identidade de assimetria, que seria a teoria magnética lá na coisa, estaria na identidade do Borges, que está tentando mostrar aqui. Então, vamos dizer, eu sou um ferreiro. O ferreiro ele trabalha com instrumentos. Os instrumentos são as equações. Eu estava lá com a equação de identidade de Bianchi. Eu tirei dividente de E igual a de lá. E daí eu fiz o meu motor. O motor está funcionando com isso aí. Entendeu? E aí agora você está com um espalhamento aí, certo? E eu estou vendo quais são os instrumentos literários que você está trabalhando. Então, a identidade de Bianchi... Não, eu vou perguntar, né? Até que ponto o ferreiro está presente no supercondutor? Né? Você quer ver o papel do ferreiro na hora que você tem um trem suspenso. Então, onde é que eu estou vendo o ferreiro na hora que eu tenho um trem? Ou na hora, no efeito Hall quântico, onde é que está o ferreiro? Então, a gente está... É isso mesmo. Ou na antena. A antena está emitindo radiação. Você está recebendo ligação celular da Grenoble agora. Cadê o ferreiro? É a onda eletromagnética. Cadê o ferreiro? Né? Você está querendo saber. Você não quer perder. Você não quer perder. O fio do ferreiro. Falando com o Grenoble. Alô, Grenoble. Daí você vai lá no ferreiro, as ondas eletromagnéticas, está lembrando de E, B, né? E ele é função de uma equação de movimento como a identidade de Bianchi. As duas do ferreiro, então tudo ali tem tudo aí. Eu vi umas equações básicas e... Então tá, então vamos ser mais radicais ainda. Onde é que está o ferreiro no LHC? Está procurando um ferreiro, procura-se um ferreiro no LHC. No LHC tem esse processo, onde é mais, é menos, né? Um fora outro, né? Então, onde é que está o ferreiro? Está querendo saber, tem ferreiro lá no LHC, né? Onde está a mão do ferreiro, né? Então é isso, então, aonde que está, quer dizer, na verdade, eu vou lá indicar, aonde é que está a simetria? Na verdade, é essa a questão. Fala aí. Eu ia dizer assim, não sei o que ele tem pelo ferreiro, se é a equação de movimento aqui. É a equação de movimento, que não é a dinâmica, que não é o princípio variacional. Porque eu digo assim, a teoria de campo, a mecânica quântica, ela já tem, digamos assim, uma perspectiva filosófica diferente da clássica. E a teoria de campo já tem diferente da quântica. Porque tipo, na quântica você já perde o F igual a MA. Você tem o F igual a MA que você tem a equação de Schrödinger, mas tudo bem, mas ela já é uma coisa, digamos assim, ela é determinística, mas ela é probabilisticamente determinística. Ela não é determinística como a mecânica clássica é determinística. E a teoria de campos eu acho que é pior ainda, porque tipo, a teoria de campos, na verdade, você tem uma teoria que a priori você não deveria ter, você não tem equação diferencial nenhuma. Você tem uma série, digamos assim, de funções que, entre aspas, por coincidência, são identificadas como propagadores, como equações diferenciais. Mas nem precisaria ser a priori, né? Porque tipo, a priori, com relação de comutação de comutação. Entre aspas, né? Coincidentemente dá igual. Numa teoria de campos, o que você tem é um conjunto de probabilidades. Então, assim, é mais radical ainda, eu acho, até do que a mecânica quântica. Assim. É difícil achar o ferreiro por isso, eu acho. Assim. Exatamente, mas você tem simetrias ainda, né? As relações de comutação e descomutação. E as simetrias. Assim, porque quando você fala da relação de comutação e descomutação, dentro da relação você tem um momento. E o momento é definido a partir da lagrangiana, que por si tem uma simetria embutida. Que vai ser a mesma simetria da equação, mas assim, você não tem equação. Isso, você vê o ferreiro, você mais diluído. É um ferreiro fantasmagórico. Assim, exatamente, é o ferreiro virtual. O ferreiro virtual, de virtualidade. Na existência dele. Oi? A matemática
da computação já não deixa que ele vá aparecer. Nenhum preconceito contra os ferreiros, né? Mas é isso aí. Agora eu posso fazer uma outra pergunta? Claro, deixa eu dar aquela conclusão. Nenhuma coisa pode substituir a outra. Olha a história de Newton e Einstein. Newton vai ter que contribuir a Newton. Então, a teoria quântica, ela tem que contribuir a mais da teoria clássica. Então, só não estão numa ordem de uma equação de movimento, não estão numa ordem de uma configuração, se torna física, então a teoria quântica. Mas, digamos, ela tem que fazer, digamos, essa equação, de movimento, agora na configuração quântica, é isso assim, a identidade de letra, o estado 9, e a identidade de Encke também. Então, nesses gráficos todos que você está fazendo aí, o que eu entendo é o seguinte, que a função de Green, essas linhas que está tirando aí, elas eram linhas que vinham de uma equação do movimento clássica. E não tirou daquela época da coisa a identidade de Encke, ficou ortogonal. Então, e aí que vamos direto a questão do eu quero construir um motor. O negócio é construir um motor. E se você está fazendo gráfico, e tirou o que eu fazia já, e um motor que eu fazia, tirou o negócio, essa aqui fica. E só essa coisa de simetria tem que tomar cuidado. Tudo bem, mas a coisa não é tão imponderável, né? A simetria se transforma em equações. Fala aí, cara. Pode mudar um pouquinho só. Pode mudar. Não, é que assim, talvez você tenha perguntado antes, mas porque o Dória perguntou, eu não queria interromper também. Foi justamente na hora que você desenhou o gráfico, você apagou e ainda bem que você desenhou de novo. Porque assim, essa coisa da interpretação do gráfico, você falou dos processos virtuais embutidos no meio. Que eu digo assim, eu, sei lá, na minha cabeça, assim, enquanto que o Dória gosta do Ferreira, eu gosto do matemático. Assim, eu fico pensando, não, tudo bem, eu fiz uma expansão perturbativa, então eu vou ter uma série de potências dos termos de interação que vão dar os vértices e eu ligo por linhas para representar as contrações de vida. Mas assim, esses processos intermediários virtuais, para mim eles não existem. Mas eles existem ou não existem, afinal? Assim, para mim eles não existem, para mim é só contribuições matemáticas que a gente faz no nosso filho. Eu não digo que seja tão. São contribuições representadas matematicamente, sem dúvida. Agora, a pergunta é uma modelagem que você está fazendo. Quer dizer, o processo virtual, quando você tira a partícula e desmaquina. Para mim, você tem. Vieram duas, saíram duas. Isso. O que acontece no meio não digo, mas quando eu estou querendo dizer, quando você na teoria quântica de campos, você desmaterializa a partícula, você desconstitui a partícula e substitui partícula por campo. Então, a partícula e suas interações estão todas codificadas em um campo. Então, esse campo, né, se ele é livre, ele forma excitação, ele tem uma certa excitação que corresponde a uma partícula estável. E quando ele está em interação, a noção de força, né, de processos físicos entre partículas está totalmente entregue agora, você delegou tudo ao campo, o campo vai fazer tudo para você. Então, na visão, então, a teoria de campos, a teoria quântica de campos, a teoria clássica de campos, ela é uma representação para isso. Por exemplo, as chamadas teorias construtivistas, o pessoal tem uma física matemática mais forte para isso, os construtivistas, né? Eles não, digamos, em nenhum momento desenham um gráfico de Feynman, e eles não falam de flutuação quântica, eles falam de funções de correlação, falam de funções de Green. Então, eles dizem, nós construímos a teoria quântica de campos a partir das funções de Green. E tem gente mais radical ainda. Tem linha de pensamento que diz... Eu não consegui ver a diferença disso para isso. Não, porque você, quando vai calcular a função de Green, você não precisa calcular ela pelo gráfico de Feynman. Você tem outros modos de cálculo. Você pode, por exemplo, calcular a função de Green direto na integral de caminho. Porque o gráfico de Feynman é vamos dizer assim, é um artefato. Porque para mim o gráfico de Feynman é um artefato de você usar o termo de isso, do qual você se serve para poder fazer expansão, calcular aquela coisa que você não sabe calcular exatamente, então você faz uma expansão. Mas agora, vamos dizer, se você tem um método analítico que substitui isso, ou se você tem um supercomputador através do qual você possa fazer integrações numéricas e chegar à função de partição, o que você quer no fundo é a função de partição.
Como chegar a ela? Por supercomputadores, por métodos de resolução analítica ou por expansão perturbativa. Mas tem algum método de resolução analítica poderoso assim que não seja teoria perturbativa? Tem, mas não, em 4 dimensões e em pouquíssimos casos. Teoria lambda F4 tem um trabalho do Fröhlich. Agora, em 2 dimensões, por exemplo, os modelos solúveis... Você falou uma espacial. Uma espacial, uma temporal. Você tem exemplos claros de teorias quânticas de campo que você não precisa usar análise de gráfico de Feynman. Você calcula integralmente. Você calcula até a matriz S, sem precisar fazer expansão perturbativa. Então, isso é uma representação que a gente está dando. Agora, tem gente mais radical, como eu estava dizendo. Tem uma linha, não estou dizendo é linha de pensamento estabelecida. Tem uma escola, por exemplo, que coloca que nem acredita em teoria quântica de campo feita por Lagrangiano. Você nem Lagrangiano escreve. Você faz uma teoria quântica de campos baseada em princípios fundamentais, em princípios primeiros. Você tem uma formulação axiomática da teoria quântica de campo, da qual você prescinde até da noção de um Lagrangiano, de campos, de termos polinomiais nos campos Lagrangianos. Você não fala de Lagrangiano. E a gente tem, se vocês quiserem, eu posso um dia chamar para dar um seminário aqui. É um professor. Não, o professor, ele é alemão, ele está aposentado e vive no Brasil, Bert Schröder. O professor Bert Schröder, por exemplo, ele tem uma linha, ele faz um trabalho muito, assim, muito bem fundamentado matematicamente, que é um cara conhecido nessa área. Ele reproduz assim, os resultados da QED? Não, aí ele tem teoria axiomática, porque QED não foi construída ainda. Quer dizer, é um programa difícil, mas você... Não, é mais complicado. Não, é mais complicado. Agora você tem uma matemática muito mais pesada, uma matemática funcional, uma análise funcional muito mais pesada, mas você, por exemplo, já consegue fazer isso com teorias meramente escalares. Então, isso foi uma tendência muito forte na década de 70, até início da década de 80, de você querer, depois, sobretudo, da questão do confinamento, tentar métodos não perturbativos para calcular em teoria quântica de campo. Então, a ideia era tentar buscar métodos. Na década de 70, houve um desenvolvimento muito grande dessa linha que se chama Teoria de Campos Construtivista. Se vocês quiserem ler alguma coisa sobre isso, tem os Jaffe, Simons, Jaffe, tem livros bons sobre isso. É uma linha, assim, de uma axiomática muito profunda, matemática, uma física matemática bem apurada, uma análise funcional super extrema, né? Argumentos de topologia, mas você pode fazer isso. É a linha dos chamados construtivistas. A pergunta é, você não fazendo nada disso, você consegue calcular processos em QED com precisão, batendo com experiência de uma parte em 10 a 10, você fala, bom, isso tudo bem, é verdadeiro, mas na QED eu já consigo me virar com todo esse lixo aí, eu consigo me virar e ter resultados precisos. Então, é uma questão de... Na verdade, aqui, entre aspas, é mais poderoso, porque lá você deve resolver um bando de problemas bem mais simples. Você resolve situações muito mais ideais. Você vai conseguir resolver nada muito complicado. Mais ideais. Ninguém aqui está tentando desqualificar nada disso. Mas, assim, eu também até nem posso te dizer exatamente a que ponto está, mas eu posso chamar o professor. O Bert, ele fica meio no Rio, em São Paulo, ele mora aqui em Copacabana, quando ele fica no Brasil, ele deve estar pelo Brasil. Eu posso escrever para ele é um cara super, assim, ele tem papers escritos muito bons, inclusive ele tem uma linha de trabalho que ataca frontalmente a string, ele tem uma discussão pesada aí com o pessoal da string, em que ele mostra por que a teoria de cordas tem uma série de inconsistências. Ele é uma voz meio solitária, mas ele assim, é um cara bem assentado, acho que ele era da FAI Universidade. Uma voz solitária, mas que merece ser ouvido. Não, ele já foi, ele passou 2 anos aqui no CBPF, ele é visitante, ele é bem conhecido da gente, ele atualmente anda meio não muito vindo aqui, mas eu posso passar um e-mail para ele, que eu acho que é importante vocês conhecerem essas coisas também, saberem essas outras, nem novas, isso é uma tendência antiga, ele já trabalha com isso desde a década de 70. E tem um ex-discípulo dele na Alemanha, que é professor na UFJF, um cara, gente boa, um alemão, gente boa pra caramba também. Esse alemão é professor lá e ele trabalha também nessa linha axiomática. Se o Bert não tiver aí, o professor Schröder não tiver aí, eu posso até escrever para o nosso colega, ele é um alemão, gente boa, tranquilo, um cara jovem ainda, posso pedir para ele vir fazer um seminário ali que ele mexe com essa linha, mas o Bert é mais radical ainda. Eu sei que a ideia do professor Bert Schröder é fazer teoria quântica de campo. Não existe, ele fala, Lagrangiano não existe, esse cara no quadro é um sonho. Ele tem trabalhos muito assim, citados sobre isso, né? É uma outra abordagem. Se vocês quiserem olhar na literatura também, tem até um livro, né? Do Jaffe, do Simons, né? Acho que é esse, pelo menos o
gráfico tem um livro também do P.C.P. Whiteman, que o Whiteman é que é o pai dessas coisas, tem os axiomas de Whiteman, então você consegue fazer uma teoria quântica de campos com um ponto de vista baseado nos axiomas de Whiteman. Se vocês quiserem pegar a literatura, no livro, na biblioteca tem um livro do Whiteman. É um livro antigo, um livro da década, não sei se final da década de 60 ou da década de 70, que é Não, esse até que é compreensível. Olha, esse é. O Whiteman escreve super bem. Você lê, ele consegue comunicar tudo. Por isso até que eu estou citando ele. Eu abri ele quando eu estava na PUC. Ah, pois é, aquele tempo, gente, eu comecei a manipular esse livro lá em comecei a manipular por influência do Strauss. Tudo mais. Esse livro, então ali os axiomas de Whiteman, ele tenta mostrar que você consegue construir uma teoria quântica de campos a partir de axiomas fundamentais, sem precisar escrever lagrangiano, sem precisar desenhar um gráfico de Feynman sequer. O que é o São postulados? Não são postulados da mecânica, não são postulados. Tipo, exatamente. Ele fala do Oi? Diz que ela está local, eu acho que eu não tenho, não sei também. Mas assim, ele coloca, ele diz o que é uma função de Green, como é que é a função de Green, qual é o comportamento que a função de Green, as chamadas funções de correlação, as funções de Whiteman que ele fala, devem ter. Então tem uma série, eu não sou conhecedor do assunto, eu sou só assim, estou dando só a referência para vocês, eu nunca me detive muito sobre isso, mas é uma coisa assim, mas já que veio a tua pergunta, então, como você está falando, esses processos virtuais, isso tudo que a gente fala, isso tudo é uma representação que nós estamos propondo. É uma coisa matemática. É a matemática. Tem representação física. É um modelo físico consubstanciado por essa matemática. Que eu digo assim, na minha cabeça, não, que só para completar o raciocínio. Aí a gente fala, e o efeito Casimir? Quando a gente tem o efeito Casimir, que é isso aí, agora a gente está falando física experimental. A gente tem o efeito Casimir, o efeito Casimir dinâmico, que foi medido agora em setembro do ano passado. Então, física de efeito Casimir. Física mesmo, de laboratório, que está virando até tecnologia. Então, o efeito Casimir, o que acontece? Interação devido à flutuação do ar. Então, o efeito Casimir, a gente consegue ter um bom acordo entre teoria quântica de campos e efeito Casimir experimental, através dessa representação também de flutuações do ar, do gráfico de Feynman. Então, é uma coisa intrigante por isso, porque isso tudo pode não tá correto, mas dá o resultado certo. Então, louco não é. Tem alguma coisa. A questão... Oi? Até onde chega. Isso. Você vai até onde você vê. Os outros pontos. Até onde você chega. De repente, isso é bom para esses modelos. De repente, a gente não está entendendo a gravitação quântica, porque a gente está insistindo muito nisso. De repente, isso não é bom para todas as interações. Isso é bom para a interação eletromagnética. Isso consegue ser legal para a interação eletromagnética, para a interação fraca, parcialmente para a interação forte, mas não para a gravitacional. Pode ser uma visão. Nós estamos diante de uma dúvida. Nós estamos diante de um problema. E aí a gente pretende sobreviver. Então a física caminha assumindo, fecha o olho, vai em frente e depois a gente pensa, né? Mas aí tem uns caras que não fecham o olho. Que nem aquele cara do desenho animado, né? Ele não sabe que o abismo acabou, ele não isso, aí continua correndo, fica no ar, né? Ele faz que ele olha para baixo. Até cair, né? A gente está nessa situação, boa imagem, a gente está ali do abismo, ainda não caiu, mas está ali, ó. Deixa o LHC primeiro, depois do LHC a gente cai ou não cai, vamos ver, porque a gente ainda está com a perna no ar rolando. Mas existe a questão, né, assim, sempre que é princípios físicos. Isso, eu também eu acho que é um caminho virtual. O grande mérito através dela você colocar um letreiro reunindo um conjunto de princípios físicos. E além, sei, na acreditando, não sei se não sei, mas é muito também delicado. Salvo tem trabalho até aposentadoria. Porque se você tudo você quer ver maneiramente, para realmente olhar os axiomas de Whiteman, que tratam de propriedades de cluster, tem uma série de propriedades sobre se realmente eles têm uma propriedade lá que eu acho que não vai, assim, com a minha ignorância no assunto, mas pelo aspecto que isso parece que é uma propriedade que ela eliminaria a questão do emaranhamento, que é essa chamada propriedade de cluster. Seria interessante você dar uma olhada depois nisso, pegar esse livro, desses axiomas, que você pode compreender. Esse livro é abordado. Esse livro do Whiteman, esse é um livro abordado.
dá para você ler e dar os axiomas, você lê qual é, se isso tem, o que isso pode ter a ver com o movimento, por exemplo. Acho que é interessante. Essa abordagem, fala aí. Mas nessa abordagem, por exemplo, se eu tenho uma situação no local, eu tenho um termo não local na Lagrangiana. Aí vamos dizer, em teoria quântica, em teoria Lagrangiana, em formulação Lagrangiana, em teoria de campo, você teria um termo não local. Mas o campo seria o mesmo ou tem alguma modificação? Porque o campo não, é o mesmo. Você pode colocar o campo sendo o mesmo, tudo bom? Você pode colocar o campo sendo o mesmo, que o Lagrangiano não local, ou você pode também colocar até um campo que é não local. Agora, o campo não local é mais complicado ainda do que o campo local no Lagrangiano. Por que é mais complicado? Porque você definiu o que é o momento canônico associado a um campo localmente, você precisa de regras de comutação aéreas, a tempos iguais. Então, é uma complicação. O que é o campo ser não local, quantizar um campo não local é mais complicado ainda, eu acho que é mais ambíguo ainda do que quantizar uma teoria com campos locais, mas com um Lagrangiano não local. Isso é menos. Eu não entendo o que seria então Lagrangiano não local com campo local. É o campo local, isso é o campo local. É um campo que, para você determinar esse campo no instante t na posição x, você só precisa conhecer as vizinhanças imediatas desse ponto t e desse ponto x. Seria um campo não local, seria um campo em que o valor do campo, para eu conhecer o campo no instante t na posição x, eu vou precisar, vamos dizer assim, somar sobre uma região finita do espaço-tempo. Por exemplo, eu teria algo desse tipo, eu teria aqui um f de t, um f de y0, vamos dar essa y0 aqui, tá, um f de y', x'mi. As coordenadas x'mi são essas coordenadas aqui, as coordenadas y' são essas aqui. E aqui, um certo, sei lá, φ de y'. Vou colocar essa. Então isso está querendo dizer o quê? Que o meu campo, se esse meu campo é o campo fundamental, tem esse campo, eu preciso determinar esse campo nessa posição do espaço-tempo, mas ele não vai depender só do entorno imediato dele, ele vai depender, tem uma função aqui, que pode ser não nula numa região finita do espaço-tempo, de repente, por exemplo, meu ponto x'mi está aqui, meu ponto x'mi está aqui, e meu y' pode varrer toda essa região. Então, para eu saber meu campo aqui, eu preciso conhecer algo que está em regiões finitas, afastadas dele. Então, isso é um campo não local. Mas quem disse que esse φ tem realidade, o φ minúsculo tem um campo... Pois é, essa aqui é a questão. A questão é, será então que eu consigo... Isso seria um campo não local. Agora a pergunta é, será que eu consigo fazer física em cima, quantizar esse campo? E se eu quantizar o φ pequenininho chamando ele de local? Esse aqui? O φ pequenininho, o φ maiúsculo, na verdade. E quantizá-lo, ele é local. Esse aqui você pode quantizar, esse aqui você pode, mas aí a questão é, se você vai olhar no Lagrangiano, se você dizer, eu tenho um termo φ2 no Lagrangiano, então um termo φ2 no Lagrangiano significaria um termo com integral em y', uma integral em z', com um f, outro f e o φ. Então você joga isso aqui de uma forma natural. Aí você foi agora para o Lagrangiano no local. Você quantiza esse, mas aí você está no Lagrangiano no local. Mas então, eu não entendi a diferença de um campo não local e Lagrangiano não local. Não, na verdade eu estou construindo um campo não local a partir de um campo local e quando eu substituo na Lagrangiano, isso, não local. Claro, se você disser que o teu Lagrangiano depende de φ ao quadrado. Então, se você disser que o teu Lagrangiano depende de φ ao quadrado, isso que você está falando é verdade. Eu estou simplesmente enrolando em cima do teu argumento, ou te enrolando em cima do teu argumento. Eu estou simplesmente travadando a dificuldade de um lado para outro. Mas eu posso dizer o seguinte, não, eu quero ler as últimas consequências. Eu quero dizer que eu tenho um campo que recebe contribuições de uma certa posição no espaço-tempo de regiões mais afastadas do espaço-tempo. E eu quero dar esse campo um caráter quântico. Eu quero ver até onde eu posso estudar flutuações quânticas desse campo. Eu te fiz essa pergunta no seguinte, tem uma série de propriedades da distribuição de Wigner, aquilo que eu tinha te dito, né? Sei. E tem a extensão para o espaço de fase, mas para os campos, uma distribuição escrita a partir dos campos. É praticamente a mesma coisa, só que com φ. E ele não faz restrição nenhuma para que tipo de campo você coloca ali. Sei. Mas tem certas propriedades. Então, por exemplo, para emaranhamento, tem umas coisas muito legais, por exemplo, quando você faz uma inversão temporal
tem a distribuição de Wigner ganha uma interpretação geométrica de um espelhamento no espaço de fases. O que bem mal que você faz a ideia do TPT, né? Você pega uma diversidade, você inverte. Volta, já está me confundindo. Você está abrindo caminho. Não vai na direção. A maioria dos critérios de amareamento, você pega um sistema físico, faz alguma operação e cai em alguma outra coisa. Essa outra coisa não te interessa o que essa matriz de densidade, por exemplo, descreveria. Mas se ela for uma matriz de densidade possível de existir, se tiver unitário, posição definida, tudo certinho, o sistema é separado. Esse é o critério de negatividade. Entendi. Na distribuição de Wigner, por exemplo, então não há emaranhamento. Não há emaranhamento. Se der alguma coisa errada, há emaranhamento. Tá certo. Então, no caso da distribuição de Wigner, por exemplo, tem um critério que você olha esse espelhamento. E esse espelhamento, que é gerado por uma inversão temporal, ele te dá uma desigualdade que, quando violado, o estado é emaranhado. Só que você continua tendo uma função de Wigner bem definida, bonitinha. Eu acho que uma coisa legal para estudar, se é possível ter uma teoria não local, já que isso já é bem estabelecido, é pegar a distribuição de Wigner, só que para campos, substituir um campo não local, e se der certinho, a gente já seria legal se cresceria emaranhamento ou não para campos, como seria, mas talvez dê uma zica. Aí talvez seja uma prova que eu não possa, na verdade, ter campos físicos não locais. Pode ser. Entendeu? Você tem material para começar a pensar sobre isso? Tem, sim. Eu acho que é fácil de fazer. O artigo é bem simples. Começa a pensar. Vale a pena. Eu acho que vale a pena. O momento é esse. A gente está discutindo, a gente está nesse contexto aqui. O momento de discutir essas coisas agora. Inclusive, eu não sei isso. Então, é o momento que eu também não. Não, mas a gente vai aprendendo. Você sabe mais. O lado do emaranhamento está mais afinado para você. Aí eu vou passando. A gente vai vendo aqui as coisas com teoria, o aspecto da teoria de campo, e você vai fazendo a tradução do dicionário de emaranhamento. Isso é interessante, tá bom? Acho que então, assim, a gente está, como se diz assim, tudo que estava falando na aula passada, né? É a peça de teatro, né? Com a plateia interagindo, né? Com a própria obra, né? A coisa vai saindo. Bom, eu acho que é interessante pensar, sem dúvida. Eu vejo que cada vez mais tem havido interesse na discussão do emaranhamento em teoria quântica de campos. Eu estou sentindo vozes assim, eu vou no campo, seminário, a coisa está muito mais assim, mais efervescente do que há 2 anos atrás, por exemplo. Acho que é uma questão interessante. Bom, então, voltando aqui para a gente fazer a discussão do gráfico de Feynman, para a gente começar a ver como é que fica esse gráfico, a forma dele. E depois a gente não vai precisar fazer nada disso que eu vou fazer hoje. A gente já vai ter um mecanismo direto. Eu só quero mostrar para vocês como é que tudo surge para a gente poder fazer power calc, poder fazer uma série de deduções interessantes a partir desse exemplo aí. Então, seleção de um processo. Então, selecionamos um processo e nós sabemos que os vértices vão constituir, né, os processos virtuais que fazem intermediação desse processo. Então, para nós, aqui vamos dizer o seguinte, vamos chamar, esses são pontos do espaço-tempo. Então, estou colocando esse processo, ele está vindo diretamente da ação que eu apaguei aqui. Então, em cada ponto do espaço-tempo, isso aqui é uma interação. Então, aqui existe uma interação. Vamos chamar esse ponto de x, vamos fazer assim, vamos chamar esse ponto de x, y, z, w e vw. Então, eu tenho 4 pontos no espaço-tempo. 5 pontos no espaço-tempo. Não, 6 aliás, né? X, Y, Z, V, W, e W. Então, significa que eu tenho 6 vértices de interação, alguns iguais, esse vértice F3, esse vértice F3, 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 F4, F4. Então, significa que eu estou basicamente pegando 4 termos, 6 termos na ação. Então, eu tenho um D4X, D4Y, D4Z, D4V, D4U, D4W. Cada vértice desse está me dando alguns 3 campos e alguns 4 campos. Observa que esse vértice X, ele não gera nenhuma propagação de X para Y. O que ele tem no vértice X é esse campo aqui, vamos dizer, isso aqui, essa linha aqui, é o campo que ficou solto. É um campo φ de X. Esse cara aqui é um campo φ de X também. Então eu tenho φ de X, vamos colocar assim, eu tenho φ de X
Mas agora, ligando x com y, eu já perdi o campo. Eu tenho um processo, o que eu estou fazendo quando a gente estudou propagador? Eu tenho alguma coisa que leva a informação de um ponto para outro ponto. Então aqui eu tenho o propagador do campo escalar. O propagador do campo escalar, no espaço das configurações, nós sabemos, é 1 sobre menos D'Alembertiano menos M2. Né? Era o propagador. A gente olha para lá, ficava φ menos D'Alembertiano menos M2 φ. E aí a gente invertia isso, né? No espaço das configurações. O propagador é menos 1 sobre D'Alembertiano mais M2, isso nas coordenadas x, atuando em delta de x, y. Né? Assim que a gente... E aí a gente podia passar isso para o espaço dos momentos, transformadas de Fourier disso, era 1 sobre K2 menos M2. Isso que a gente fazia. Então, o propagador, né, ele tem essa estrutura. Quando a gente estudou o propagador, a gente falou, a estrutura do propagador é aquele inverso daquele operador, era aquele operador O menos 1 na variável x, atuando no delta de x menos y. Isso aqui é um propagador. É o inverso daquele termo que está no lagrangiano, do termo quadrático, né? A gente olhava assim, né? Φ, O, Φ mais Jφ na ação. Então eu vou para a equação de movimento, é O, Φ igual a J, ou a menos J. E aí, quem é a minha função? Então, meu φ é O a menos 1, J. E aí a gente sabe que esse O a menos 1, quando eu olho a função de Green, é esse operador O a menos 1 vezes o delta 4 de x menos y. Então, essa é a forma do propagador. Então, o meu propagador, o primeiro propagador que eu tenho é o propagador de x para y. Ele vai ter, só para avisar vocês. Φ de x, Φ de x. Oi? Φ de x, Φ de x. Eu tenho um campo φ no ponto x e tenho outro campo φ no ponto x, certo? Então, aqui nesse vértice, dois campos sobram. Um campo, ele vira propagador, porque ele vai se ligar com esse ponto aqui. Que é o que a gente sabe ser a expansão de φ, né? Eu só estou fazendo de uma forma mais assim, rudimentar. Então, aqui ficou esse propagador. Esse propagador, então, ele liga x com y. Então, cada propagador tem um sinal menos 1 sobre D'Alembertiano mais M2. Então, a gente vai ter menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada linha dessa, entre dois versos, são propagador. Propagador, 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 propagador. Então, eu tenho... Vai dar um troço grande, né? Me desculpa aí, você vai tomar um tempão daqui, mas a gente vai... Ver se aprende isso. Então, ó, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menos 1. Então, eu vou esquecer o menos. Você tirou ali o propagador com o OJ, com o Ferreira. Isso, seria com o Ferreira. Isso aí eu estou trazendo lá nas nossas aulas iniciais. Então, quer dizer, não tem nada de misturinha aí com não tem nada disso aí. Porque a gente está dando a interpretação do propagador. Lembra que quando a gente interpreta o propagador, a gente dá a interpretação de partícula. Então, a gente faz aquela integral, diz que aquela contribuição vem só do polo, quer dizer, isso aí já está quântico. Esse propagador. Você fez o O, Φ igual a J. Isso. Meio O menos 1 isso. É o propagador. Isso. Você pegou lá uma equação, que é essa aí, O, Φ igual a J, isso. E trabalhou com aquela equação. Você pode ter tirado aquela equação da lagrangiana, isso. Você só trabalhou com uma equação bem determinada. Isso, agora, aquela equação, ela me dá a função de Green. A diferença dessa função de Green da função de Green clássica, ela é essa. Na função de Green clássica, quando eu tirava o O a menos 1, eu fazia isso. 1 sobre K2 menos M2 mais I epsilon K0. Nós só vamos fazer no curso elétrico, não fizemos ainda. Aqui no curso, o que a gente está fazendo é isso aqui. 1 sobre K2 menos M2 mais I epsilon. Então, isso é diferente disso. Então, aqui eu amarro a função de Green clássica, avançada ou retardada. Mas aqui eu tenho a função de Green causal. Então, aqui está embutido, quando eu discuti isso com vocês, está embutido aquele processo. Eu crio uma partícula, lembra que a gente deduziu aquilo? Pegava o valor chamado produto T, do produto de dois campos, ali a gente via que se o tempo x0 é maior do que o tempo y0, eu crio a partícula em y0 e destruo x0. Aí a ordem era essa. Φ de x, Φ de y, vezes θ de x0 menos y0. Então, se esse tempo aqui é maior do que esse, primeiro, eu crio a partícula, boto o campo dessa forma, então eu crio a partícula em y e destruo em x. Mas, então, quando eu coloco essa função de Green ordenada no tempo
eu tenho essa interpretação, aí está implícito que eu estou fazendo uma coisa que já está me levando em conta um processo quântico, não é mais o campo clássico. Porque classicamente eu não tenho isso. Classicamente a minha função de Green, ela não tem ordenação temporal. Ou ela é avançada ou ela é retardada. Não é naquele sentido quântico do computador. Isso. Não é no sentido quântico do computador. Não, é no sentido quântico porque isso sai do computador. Quer dizer, isso aqui, né, quer dizer, esse computador aqui, isso aqui foi crucial para a gente ter essa relação. Para mostrar que isso aqui